Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós vamos dar mais uma vez continuidade ao nosso trabalho de genética. Vimos nos encontros anteriores as interações gênicas, interação não epistática, interação epistática e hoje a gente continua com esse trabalho de interação gênica, comentando um caso específico que é o caso de interação não epistática chamada de herança quantitativa. É um assunto, é um tipo de herança genética, melhor falando, que controla o tamanho do indivíduo, o peso do indivíduo, a altura de uma maneira geral, a cor da pele, a cor do olho do indivíduo, e é uma herança um pouco diferente, na verdade, bastante diferente daquilo que a gente estava trabalhando nos encontros anteriores. Porque a partir de agora, nós vamos trabalhar na herança quantitativa, na poligenia, mesma coisa, uma herança na qual os alelos, eles vão apresentar um efeito aditivo. O que é isso? Cada alelo que é adicionado, ele adiciona alguma característica, ele adiciona alguma intensidade na característica. Por exemplo, na cor da pele, teoricamente, quanto mais alelos dominantes, entre aspas, mais pigmento o indivíduo vai produzir. Em relação ao tamanho, quanto mais alelos ditos dominantes, maior vai ser esse indivíduo. Nesse momento, nessa herança, a gente evita até utilizar a palavra dominante e a gente costuma utilizar uma outra palavra. O alelo representado pela letra maiúscula, ele é agora chamado de um alelo efetivo, porque esse alelo efetivamente vai contribuir para algum tipo de herança, ele vai contribuir para a herança em si, ele vai adicionar algo na característica, enquanto que o alelo minúsculo, a letra minúscula, é o chamado alelo não efetivo, porque ele não contribui, ele não adiciona em nada isso daí. Arthur, tudo bem, mas e aí, como é que vai funcionar? Se eu estou dizendo que a herança é quantitativa e eu estou dizendo que o alelo tem efeito aditivo, a gente não vai se preocupar com o tipo de alelo em si, a gente vai se preocupar com a quantidade de alelo, desde que esse alelo seja efetivo. Como assim? Eu posso ter um indivíduo azão, azão, Bzão, vou até melhorar, azão, azão, Bzinho, Bzinho aqui no nosso exemplo. Beleza, é um indivíduo que é homozigoto dominante para um gene e homozigoto recessivo para outro, beleza. Mas se esse indivíduo ele estiver enquadrado em uma herança quantitativa, se eu colocar um azão, azão, Bzinho, Bzinho, é a mesma coisa de eu colocar um azinho, azinho, Bzão, Bzão. Não importa o tipo de gene, importa a quantidade de efetivos. Então, 2 efetivos aqui nesse lado, 2 efetivos aqui no outro lado. Se a gente pegar um outro exemplo, ó, o indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho, ele vai ser idêntico a esses 2 indivíduos aqui também. Portanto, o que vai importar para a gente é a quantidade de alelos efetivos. Quanto mais alelo efetivo, mais intensa é aquela herança, menos alelos efetivos, menos intensa vai ser aquela herança. Um exemplo básico que todas as provas praticamente comentam, ou que a maioria vai comentar, é o caso da cor da pele na espécie humana. Normalmente nós consideramos que existem 2 pares de fatores atuando. Um par de fator Nzão, Nzinho, e um outro par de fatores Bzão, Bzinho. Tudo bem, Arthur? E aí? E aí que o Nzão é efetivo, o Nzinho não é. O Bzão é efetivo, o Bzinho não é. Tudo bem, ok, eu já sei disso daí, a gente já trabalhou. Só que quando a gente fala na herança quantitativa, se eu estou dizendo que o número de alelos é o que vai importar, dependendo da quantidade de alelos efetivos, o indivíduo vai ter uma variação na característica. Na cor da pele na espécie humana, por exemplo, o indivíduo que é branco é um indivíduo Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, é um indivíduo que apresenta 0 alelos efetivos. Já o indivíduo que vai ser negro, ele é um indivíduo Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. É um indivíduo que apresenta todos os seus alelos de forma efetiva. Se todos os alelos são efetivos, você vai ter uma grande produção de melanina. Você vai ter uma pele, com toda certeza, muito mais escura. Se você tem todos os alelos sem ser efetivos, não efetivos, você vai produzir menos melanina e, consequentemente, a sua pele ela vai ser consideravelmente menos escura. É por isso que eu posso dizer que o indivíduo branco ele é o fenótipo mínimo, é um indivíduo que não tem nenhum efetivo, enquanto que o indivíduo negro é o fenótipo máximo, é um indivíduo que tem aí o máximo de alelos efetivos possíveis. E esses indivíduos intermediários são aqueles que vão apresentar
quantidades intermediárias de efetivos. Por exemplo, se o indivíduo for um mulato claro, ele deve ter apenas um alelo efetivo. Se o indivíduo for um mulato médio, ele deve ter 2 alelos efetivos. Se esse indivíduo for um mulato escuro, ele deve ter aqui 3 alelos efetivos. E aqui, pessoal, a gente já consegue aproveitar essas informações para chegar em uma fórmula. Vai aparecer aqui para vocês uma formulazinha em algum local aqui, dizendo que o número de fenótipos vai ser igual ao número de alelos mais 1. Se a gente pegar, olha aqui, o número de alelos total, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, são 4 alelos. Número de fenótipos, número de características, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de fenótipos vai ser sempre igual ao número de alelos mais 1. Regrinha básica, formulazinha simples, básica e que muitas questões vão pedir da gente, muitas questões vão exigir isso daí da gente, tá? O que eu fiz aqui para vocês? Eu peguei um cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos. Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, com Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Arthur, então, é o cruzamento clássico da segunda lei de Mendel. Eu vou pegar aquela proporção que eu já decorei, 9 para 3 para 3 para 1, e eu vou aplicar. E vai errar a questão. Se você aplicar aquela fórmula, aquela proporção, perdão, se você aplicar essa proporção, você não vai conseguir acertar a questão, você vai ter um problema, porque para cá, pessoal, o que importa mais uma vez é a quantidade de alelos efetivos. Então você não vai obter isso daí. Se a gente analisar o cruzamento entre esses 2 indivíduos, se vocês fizerem agora na mão um quadrado de Punnett, vocês vão pegar que a proporção vai ser de um indivíduo negro para 16 no total, em relação a 4 indivíduos mulato escuros para 16 do total, em relação a 6 indivíduos mulatos médios para 16 no total, em relação a 4 mulatos claros em relação a 16, em relação a 1 sobre 16 indivíduos brancos. Ou seja, a proporção não é mais aquela 9 para 3 para 3 para 1, é 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Ah, mas Arthur, não faz sentido. Eu não posso perder tempo na prova fazendo um quadrado de Punnett, cruzando todo mundo para achar uma proporção. Não tem lógica isso daí. Também não tem lógica você saindo decorando todas as probabilidades de proporções. Ah, se tiver assim, vai ser assim. Se for de outro jeito, vai ser. Não faz sentido decorar. Então, qual é a estratégia que a gente usa? Nós utilizamos uma estratégia matemática que é o triângulo de Pascal. Lá na matemática, vocês vão estudar o binômio de Newton, expansão binomial de Newton, vocês vão estudar o triângulo de Pascal também. Aqui, pessoal, a gente faz uma adaptação. A linha do triângulo de Pascal vai ser o número total de alelos. Se o número for 0, vai ser a linha 0. Se o número total de alelos for 1, vai ser a linha 1. Linha 2, linha 3, linha 4, vai ser o número total de alelos em si. O que a gente vai obter do triângulo de Pascal representa a proporção. Olha só, dica, tá? Não vou explicar matemática que vocês ainda vão ver isso. Mas a dica, quando a gente vai preenchendo o triângulo de Pascal, a gente sempre começa com o número 1. Sempre, obrigatoriamente. Começa com 1 e termina com 1. Na linha 0, o mesmo 1 vai começar e vai terminar. Na linha 1, começa com 1 e termina com 1. Na linha 2, o que a gente começa a fazer? Começa com 1, vai na linha superior, soma os 2 numerais aqui, os 2 números, pessoal, ó. 1 mais 1, 2. Coloquei aqui, ó, termina com 1. Na linha 3, começa com 1 e soma 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, termina com 1. Beleza. Aqui na linha 4, comecei com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Terminei com 1. No último exemplo aqui que a gente vai trabalhar, comecei com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5, terminei com 1. Então, é dessa forma que a gente vai obter as proporções. Um raciocínio matemático objetivo, direto e que você não vai precisar decorar. Então, pessoal, no caso da espécie humana, se são 4 alelos aqui, ó, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, a gente vem aqui na linha 4. Quando a gente chega na linha 4, a proporção é 1
para 4, para 6, para 4, para 1. Olha aqui o que a gente obteve. Proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Essa vai ser a proporção. Mas, Arthur, como é que eu sei que a proporção é 1 sobre 16 para 4 sobre 16? Simples. A proporção aqui, o denominador que vai aparecer, pessoal, vai ser a soma de todos os numeradores, vai ser a soma das proporções. Então, se você somar 1 mais 4, 5, 5 mais 6, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 1, 16. Então, você vai apenas somando isso daqui. Se a gente for preencher todo o triângulo, aqui vai ser 1, aqui 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 8, 16, 32 e por aí vai. Vai ser uma potência de 2, em que você vai elevar o 2 exatamente a esse índice aqui, ó, ao total de alelos. 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 e por aí vai. Esse é um artifício matemático que a gente vai poder utilizar, pessoal, e que a gente vai precisar utilizar na gigantesca maioria das questões de herança quantitativa. Precisamos lembrar sempre, aquela ideia da proporção de 9 para 3 para 3 para 1 não vai servir na herança quantitativa. O que importa, mais uma vez, é a ideia da quantidade de alelos efetivos e o que importa na hora da proporção para o cruzamento entre heterozigotos vai ser a proporção obtida no triângulo de Pascal. Tudo bem? Valeu, galera. A gente para por aqui hoje. No próximo encontro a gente dá continuidade aí ao nosso trabalho de genética. Até lá, pessoal!